Um primeiro tempo muito abaixo, um segundo tempo que conseguiu ser pior ainda, certo? Falar do jogo em especial, vamos falar principalmente geral da partida, depois analiso individualmente os atletas. Não esquece também de deixar o like, seguir o canal, compartilhar e comentar aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, certo? Falando do Coxa, eu achei um primeiro tempo, minha avaliação inicial do jogo foi até que positiva. Os primeiros 15 minutos o Curitiba começa bem, começa com a bola, começa com o jogo propositivo, um jogo em lançamento. A gente sabia que o Bragantino gosta de jogar em linhas altas, naturalmente o Curitiba podia explorar. O primeiro lance, ouso dizer que a chance mais clara da partida do Pedro, que é aquela bola no lançamento do Jaci para Pedro Rocha, foi feito no lançamento, as jogadas estavam fluindo naquele momento, o Curitiba poderia ter aberto o placar e deixado o jogo muito mais tranquilo, mas naturalmente o Pedro Rocha parece que não joga 8 meses, não conseguiu fazer nada, chutou a bola ainda para fora. E o Curitiba, apesar de conseguir no início do jogo conseguir essas... Foi 2 lançamentos em sequência que o Curitiba acerta, busca os jogos pelas laterais, como sempre foi sendo sua arma forte nas partidas fora de casa, com o Breno Lopes e com o Ronier, algo que não dá certo na partida de hoje, certo? Os laterais marcam muito bem. Vinha sendo até um ponto fraco do Bragantino, mas hoje marcaram muito bem. Capixaba, Hurtado, até o Herrera desceu bastante para marcar. Jogadores que foram bem, conseguiram marcar e inibiram o jogo do Curitiba. Quando você perde a sua maior arma, que é as jogadas pelas laterais que vinham sendo, o Curitiba tem que buscar alternativas. Talvez jogar pelo meio, procurar um estilo de jogo mais com posse de bola, porque o contra-ataque não estava dando certo, e mesmo assim não consegue ser efetivo, não consegue construir nenhuma outra jogada. A única outra jogada no jogo que o Curitiba teve foi aquele lançamento lá de trás, que a bola pinga uma vez, encobre o zagueiro dos caras, aí o outro zagueiro fura a bola, o Pedro Rocha rouba e ainda chutou no meio do gol, perto dos 25, 30 do segundo tempo. E o Curitiba não cria. Naturalmente, com o Curitiba não criando, o Curitiba não consegue chegar perto da gol. A gente pode falar do lado oposto, se defendeu bem, eu ainda acho que também não tão. Até por isso que eu falo que eu acho que foi um jogo muito ruim. O Bragantino também não foi tão bem. Ele inicia o segundo tempo muito bem. No começo, os primeiros 5, 10 minutos do segundo tempo do Bragantino são muito positivos. O Bragantino quase faz um gol, também ali praticamente ao lado do primeiro lance do Pedro Rocha, as 2 maiores chances do jogo, eles tocam a bola para fora, mas o Curitiba também, ao meu ver, não se defende tão bem. Não é muito exigido, com salvas exceções da dupla zaga. Acho que Jaci, Kozer e Tinga até ali foram muito bem. Mas, para mim, a razão do porquê eu não consigo falar que o Curitiba foi tão bem defensivamente é por causa da dupla de volantes. E a gente já começa as análises individuais, porque Thiago Santos e Vini Paulista foram muito abaixo para mim. Quando você tem 2 volantes, você precisa de imposição defensiva dos deles. Você precisa que eles ocupem o espaço e não deixem com que o Bragantino consiga jogar nas entrelinhas ou entre o espaço do meio campo. E claramente o Bragantino fazia o que queria. Aí não conseguia ser efetivo nas finalizações em criação por causa de Jaci, coisa que para mim foram muito bem hoje. Inclusive, na minha opinião, o Jaci foi o melhor em campo na partida de hoje, dos 2 clubes, tá? Porque o Bragantino, como eu disse, muito abaixo, na minha opinião. Mas o Curitiba perde muito e não consegue se desenvolver defensivamente no meio de campo, certo? Aí, por sorte, tem o Lucas Barbosa, que perde umas 3, 4 chances que ele ia chutar, ele isola a bola umas 3, 4 vezes. Então, a sorte de não ter uma qualidade, porque se você tem um jogador de nível Série A top, provavelmente daria muito perigo pro Rangel. E com isso o Curitiba acaba o primeiro tempo num ok, não deu tanta besteira. Mas ainda assim, para mim, Thiago Santos e Vini foram os piores em campo até aquele momento. Só não perde porque tem um cara que vai conseguir ser pior que eles depois. O Curitiba começa o segundo tempo e aí o Tissi entra. O Tissi entra e ele melhora. Não vou dizer que ele piora, mas ele também não melhora. Falta ainda um pouco de imposição, certo? Mais uma vez. Então, o principal erro do Curitiba hoje, no meu ver, foi a volância. A gente precisava muito de uma imposição física, o time que dominasse, tivesse mais espaçamento no campo, não deixasse o Bragantino conseguir tocar a bola. O Bragantino conseguia fazer isso. Como eu falei, a gente tomava certas sortes, vamos dizer assim, porque os meio-campistas deles, vulgo, Rodriguinho, Lucas Barbosa, até o Fernando entrou algumas vezes pelo meio, não tinham tanta qualidade. E isso foi, de certa forma, uma sorte nossa, porque se você pega um jogador com qualidade, a gente tinha tomado gol. Então, repito, o Thiago Santos e Vini Paulista são 2 dos piores em campo. Kozer e Jaci fizeram uma boa partida muito segura, Tinga também foi muito bem. Rangel, é impressionante como o Rangel ele não consegue sair jogando com a bola no pé. Quando ele entra no lugar do Morisco, ele entra como um zagueiro que conseguia fazer boas defesas. E aí era o que salvava ele. Hoje ele não consegue fazer boas defesas, falha constantemente, não consegue sair direito do gol, não consegue passar direito e ainda não transmite a segurança para os jogadores. Ou seja, as 5 principais características do goleiro ele não tem. Aí não dá para entender como é que ele é titular desse time, certo? Mesmo com o Morisco voltando, o Morisco 10% já deveria ser titular. Mas enfim, jogo muito abaixo do Rangel também. Bruno Melo fez o jogo Bruno Melo. Para mim, esse é o mais Bruno Melo, é o jogo nota 6. Não errou, não comprometeu, mas também não fez nada demais. Perfeito? Josué. Eu poderia aqui criticar o Josué, não acho que ele fez um jogo nível Josué que a gente está acostumado a ver a torcida do Coxa, mas assim, ele também tentou em certos momentos, ele tentou bastante, só que faltou muito. Pedro Rocha, o Pedro Rocha parecia que estava com cimento nas costas dele andando.
Ronier faltando muito. Eu falo, Ronier, tecnicamente muito acima, dribla muito bem, só que ele não consegue ser incisivo, ele não consegue definir jogada. Isso falta, ele não consegue ir pra cima, parece. Certo? E o Breno Lopes, que era a nossa principal arma para isso, muito abaixo no jogo, não consegue achar espaço. Mais uma vez, o Hurtado marcou bem, sim, teve seu mérito, o Hurtado na marcação dele, mas também não conseguiu fluir o jogo. O Breno Lopes também em si só não conseguiu se desvencilhar da marcação e fazer o jogo bom dele. Então o José, de certa forma, também ficou um pouco engessado no que ele poderia ter feito, tá bom? Mas ainda assim, mais abaixo do que a gente espera do Josué, mas não acho que ele fez o jogo ruim. Breno Lopes, acabei de falar o que eu achei que precisou muito dele ainda. Ronier, mais uma vez, tem característica, a gente vê que ele pega na bola, ele é um diferenciado do resto do elenco, ele tem qualidade, mas ele não consegue transmitir isso em volume de jogo, em proposição, em ataque, em criação de jogada, em chute, em, sei lá, alguma jogada diferenciada para poder... Não consegue. E é isso, e acho que essa é a principal razão do porquê que o Ronier foi banco no jogo passado, certo? E apesar de que quando ele entra, ele foi bem. Então ele é um tipo de jogador que entra bem no segundo tempo e muda o jogo, mas mais uma vez, quando começa, não consegue. E aí eu vou falar do pior jogador em campo para mim, que é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, ele parece que ele tá com 135 quilos, que ele não joga desde o ano passado. Ele tava numa vontade danada, que, meu Deus do céu, é a minha vontade, que o CLT tem para acordar 4 da manhã, ele tinha a minha vontade. Não tinha vontade nenhuma. Ele não tava a fim de fazer nada, parecia. Tudo que ele fazia na preguiça, certo? Muito porque ele estava completamente fora de físico. Que é as únicas 2 bolas que ele acha, porque a bola do Jaci, que eu falei no início da partida, ele demora para chegar na bola uns 10 segundos. Qualquer jogador chegaria na bola em 2. Ele demorou 10 segundos para chegar na bola. O Volpe, por sorte, o Volpe é um goleiro que tem muita falta de segurança há muito tempo e não saiu do gol, porque qualquer goleiro mais preparado sairia do gol e tocaria aquela bola e não aconteceria nada. Só que a bola fica pingando e o Volpe não faz nada, o Volpe fica olhando. Mas aí o Pedro Rocha alcança e erra o gol. Aí outra chance no jogo, ele consegue um lance bom, divino, deu a sorte pra ele chuta no meio do gol. Então assim, muito abaixo o Pedro Rocha, pra mim, o pior em campo no dia de hoje. Jogadores que entraram, Vinícius, como eu falei, não foi mal, não foi bem, só que a gente precisa. Eu acho que até a ideia do Seabra era ter um cara que conseguisse dominar um pouco mais esse meio. Ele não foi esse cara. Mas também não dá pra dizer que foi uma partida ruim do Tício, ok? Keno. Aí que eu falo, e aí por que eu vou dar até uma nota depois, quando for falar do Seabra, uma nota baixa? O Keno e o Lavega jogaram mal? Não, mas não tinha o que eles fazerem. O único lance do Keno, que foi aquele lance pela ponta, que ele ainda consegue traçar quase o meio em campo, conduz a bola praticamente quase meio campo inteiro e cruza a bola, é o único lance dele e é o único lance que ele tinha possibilidade de fazer alguma coisa. Então, naturalmente, eu entendo a raiva da torcida com o Keno, mas hoje o Keno não fez um jogo ruim. Lavega a mesma coisa também, poucas chances, eles tinham poucas oportunidades de tocar a bola e tentar fazer alguma coisa. O resto era jogo muito curto, jogo de pouco espaço. Então, e não é o estilo de jogo de Keno e Lavega, é um jogo mais de espaçamento, um jogo mais de profundidade, jogar lá para trás, ser incisivo, alguma coisa nesse aspecto, coisa que eles não puderam ser hoje. Então não tem como muito culpar eles. Paulo Roberto e Felipe Jonathan, ao meu ver, jogaram muito pouco tempo para poder realmente ter uma avaliação concreta da partida deles. Acho que o Paulo Roberto, que apareceu mais pressionando um pouco, tentou, mas realmente não foi muito efetivo. E o Seabra, a gente avaliar o Seabra, que é muito importante, eu acho que ele, assim, dentro das peças que ele tem hoje, ele acerta na escalação inicial, repito, com exceção do Morisco, certo? Também o Morisco deveria começar independentemente da situação do Rangel, mas tudo bem, é o primeiro erro dele, ao meu ver. Segundo erro, demora muito para tirar o Pedro Rocha. Muito para tirar o Pedro Rocha. O Pedro Rocha é muito abaixo. O Paulo Roberto, sim, tecnicamente é mais limitado do que o Pedro Rocha. Só que o Paulo Roberto, nos 2 jogos que ele jogou, tanto quanto o Palmeiras, tanto quanto hoje, ele demonstra que ele quer muito. Ele vai para cima, ele busca jogo. Naturalmente, um PA que tá pedindo espaço, tá querendo procurar espaço, quem sabe até uma titularidade nesse profissional, dada essa carência de camisa 9 que a gente acaba tendo. Então o Paulo Roberto podia ser um cara que, se entrasse uns 20 minutos antes, poderia ter tido alguma chance. Aquela chance que o Pedro Rocha teve, que ele perdeu, talvez, claro, a gente não vai viver num talvez, mas o Paulo Roberto é um cara que tem muito mais vontade, tem mais imposição física, podia ter ajudado isso na gente, certo? E física não só no aspecto forte, porque além dele ser um cara forte, ele é um cara que ele tem um certo fôlego, pelo menos um fôlego maior do que o Pedro Rocha. Errou nesse aspecto. Ao meu ver, ele acerta em tirar o Breno Lopes e o Ronier, porque não estava dando certo, mas ele erra ao mesmo tempo em não também conseguir disponibilizar bolas para eles poderem ir para cima. Foi o que eu avaliei os dois aqui. Eles não foram tão mal, não tão bem, porque eles não tiveram oportunidade para poder ir para cima e fazer o jogo que eles fazem, certo? Faltou muito isso. Do Seabra conseguir disponibilizar. Talvez segurar um pouco mais a bola e tentar disparar, né? O Curitiba praticamente não ficava com a bola. Quando recebia a bola mais para o final da segunda etapa, já queria dar bicudão para frente, tentar um lançamento invertido do nada, entendeu? Algo que a gente nunca fez. A gente sim dava lançamentos, buscava esse do jogo mais longo, mas com muita consciência, dando um passe muito incisivo, um passe até improvisado em certos momentos, mas que fosse com um objetivo para o gol, não só um lançamento aleatório. Então, assim, eu vou dar uma nota, não tô dando nota para ninguém, mas para ele eu dou uma nota 6/7, porque eu não acho que foi tão mal. A gente também vale ressaltar que o Bragantino venceu do Flamengo em casa por 3-0. É um time que tem manias, tem um
bom retrospecto até como visitante, consegue incomodar muitas equipes, não conseguiu incomodar tanta gente hoje. Então, o Seabra acertou, por isso que eu dou uma nota relativamente alta para o jogo do Coxa, porque ele conseguiu travar o jogo do Bragantino, certo? O Bragantino também não conseguiu evoluir hoje. Conseguiu travar o meio do Bragantino em certos momentos, tá? Apesar que o Bragantino, que eu falei, principalmente na primeira etapa, conseguiu fazer o que quisesse ali. Por sorte, o Jaci e o Pozer sabiam se impor ali, travar esse meio campo, só que era a função do Thiago Santos e do Vini. Mas não. Mas com isso, por isso a nota boa, porque aí sim o Bragantino não conseguiu jogar tão bem, certo? Jogo muito abaixo nosso, jogo muito abaixo no geral também. Vamos esperar que a gente mude agora, um jogo muito difícil contra o Cruzeiro do Arthur Jorge. O Arthur Jorge é um cara que vem mudando muito esse Cruzeiro, eu entendo que foi uma derrota agora para o Botafogo. Acabei não vendo o jogo, então não sei como tá agora, mas o fato é que antes da parada o Cruzeiro vinha muito bem, evoluindo bastante. É um time com muita qualidade também, tem que se ressaltar isso, muita qualidade para a equipe do Cruzeiro. E a gente vai ter que tomar cuidado no jogo da volta, no jogo agora de quinta-feira, 9h30 da noite, no Couto Pereira, certo? Mas até lá vai ter muito conteúdo para vocês, para a gente conseguir avaliar bem, tentar esperar algo a mais essa partida. Então não esquece de deixar o like, seguir aqui para acompanhar todos os vídeos e também comentar o que vocês acharam do jogo. Valeu!